Oi, tudo bem? Eu sou Juliano Posati, eu estou aqui com a minha amiga Sandra Bittencourt num papo solto. Esse papo é solto porque não tem censura, não tem corte, não tem mimimi. É politicamente questionável, mas espiritualmente saudável. Um exercício de livres pensadores espiritualizados. A Sandra é consteladora familiar, psicóloga, professora de educação física, né? Vamos voltar às origens. Professora de educação física, Muito. atleta, psicóloga, pedagoga e hoje também consteladora familiar. E nós nos propusemos a uma jornada sobre os principais papéis, vamos dizer assim, não é? Os principais personas Exatamente. de uma Elementos. família, elementos, bonequinhos de Playmobil, vai para falar da constelação. Sim. E hoje a conversa é sobre o pai. E esse aqui é o papo solto. Tem coragem? Fica aí, porque o papo é solto, aguenta. 'Cause faith and love is all you need. This whole world doesn't see. Someday we could all be free. We could change the world if we would just believe. 'Cause faith and love is all you need. This whole world doesn't see. Someday we could all be free. Yeah, we could change the world if we would just believe. Oh, love is where you are. Just know that love is wherever you are. It will never be too far. Oh, no. Oh, love is where you are. Just know that love is wherever you are. It will never be too far. Oh, no. Sandra, quem é o pai? O elemento masculino, né? O princípio masculino de tudo. O pai é aquele que inicia, é aquele que começa a vida, é o que põe a vida, de certa forma, né? É o que fecunda a mulher, o princípio feminino. Então tudo começa com ele. É uma força lindíssima, fortíssima, ao mesmo tempo extremamente negada, né? Negada na nossa cultura, na nossa sociedade, tão enaltecida e tão negada. É o grande excluído, de certa forma. Então, o pai é uma figura, uma função extremamente importante, fundamental na estrutura familiar, no sistema. E o pai inicia, vamos dizer, a vida ao pôr a semente, e ao mesmo tempo ele é o cara que inicia a segunda vida também, Sim, não é? O pai é exatamente. aquele que tira o passarinho daquele ninho, daquela... O Campbell fala aquela... Não, o Campbell não, o próprio Jung fala, não é? Daquela unidade dual Sim. entre mãe e filho, etc. É exatamente isso. A força que te leva para o mundo, nas Para o mundo. palavras do Bert, né? A força que te leva para o mundo. O pai, ele te leva a criança para a escola. Se o pai leva a criança para a escola, a criança vai mais segura Olha, e mais aberta para o aprendizado, para o mundo. É muito interessante vivenciar essa experiência. Eu vivi essa experiência na formação de pedagogia sistêmica, a primeira formação, Paula Matos, uma professora que veio de Portugal quase 10 anos atrás. Nós vivemos isso, o portão da escola, né? E eu era a escola. E era muito interessante que eu me sentia uma senhora digna, sabe? Eu me sentia a própria Anália Franco, você acredita nisso? Eu me via com aquela roupa, na representação da constelação. E eu fui buscar a criança, fui buscar o filho daquela mãe para transformá-lo em aluno. Ela foi extremamente agressiva. sim. E eu vou ter coragem de falar aqui. Ela cuspiu no meu rosto. E eu, naquele momento, eu não me senti ofendida, não me senti nem pessoalmente, porque eu era a escola. Sim, E sim. ela cuspiu em mim.
como que eu me atrevia, eu sentia o desespero dessa mãe. A ocupar o papel de educadora, né? Mas talvez eu quisesse inconscientemente tomar, porque eu ia levar aquela criança e transformá-lo em aluno. Então, nós estávamos aprendendo sobre tudo isso e ela não permitiu. Agora, é interessante isso, porque às vezes a gente observa isso na porta da escola, quer dizer, a criança ela chora mais quando é a mãe que está levando, Sim. mas ela é um mini adulto quando é o pai. Aliás, isso em geral no comportamento, né? Sim. Que relação é essa com o pai que a criança realmente se projeta para fora do ninho, para o mundo, e ao mesmo tempo com a mãe ela cria aquela dependência. São papéis diferentes, né? Nós não estamos comparando aqui dizendo que um é melhor ou pior, eles são complementares, Não, né? é que cada um tem seu papel e sua função, entende? Eu tive uma escolinha infantil alguns anos atrás. Era impressionante a diferença, né? A criança ela é entregue pela mãe, mas com dor. É muito interessante. A mãe vem com a criança no colo e a mochila. E ela quer dar no colo a criança e a mochila, né? E aí você pega a criança e coloca ela no chão. A mãe fica desconcertada muitas vezes. Não é por mal de forma nenhuma e muitas vezes ela nem dá conta. Se você for conversar com ela fala, imagina, é a coisa que eu mais quero, que meu filho se realize. Criei meu filho para o mundo. Sim, mas quando você vê aquilo que está no profundo do inconsciente, da questão materna, este filho é meu, para mim, entende? E aí tem todo um movimento depois de maturidade da própria função materna de você poder permitir que esse filho caminhe em direção ao pai. E no olhar sistêmico isso é muito forte. O pai, ele tem uma relação com o filho que é uma relação, ele desenvolve não fazendo, permitindo que a criança se desenvolva. Mas não é uma omissão. Não é uma omissão, mas é um outro tempo. Mas eu não vou facilitar para você. Exatamente. Eu deixo, eu confio. É muito interessante, sabe? Você falou assim, o pai é o grande excluído. Em várias lives, nossa, né? Sim. O pai é o grande excluído. Aí eu fico pensando, tô eu aqui levantando por causa da câmera. Sim. Porque a vida é assim, você marca para gravar, acontece coisas e tá tudo bem, entendeu? Vou até a próxima, vou ligar meu celular, vamos fazer uma live ao mesmo tempo, para mostrar, tem roto, tem peido, cai coisa, quebra, o microfone baixou, é assim a vida. A vida real. A gente precisa passar dessa, fazendo um parêntese reflexivo aqui no nosso vídeo, né? A gente precisa ultrapassar essa coisa da aparência, do cenário, mas como é que eu vou aparecer no vídeo? Padrão global de qualidade. Padrão globo de qualidade. Não, mas a pessoa vai ver, vai ouvir. E ainda mais nesse momento que nós estamos passando, nós estamos neste momento gravando vídeo em reclusão, não é? Tomamos aqui todos os cuidados, não sei o quê, mas estamos gravando em reclusão, não tem equipe nenhuma aqui no cenário. Chegamos de máscara, né? Chegamos de máscara, não sei o quê, parou de novo a câmera. Chegamos em reclusão, então assim, neste momento, ainda mais nós estamos sentindo falta da naturalidade, da espontaneidade, de estar junto. Ai, saudade de cheiro, mordida, beijo, pegar, abraçar, né? O que é a experiência presencial se não a espontaneidade, se não a coisa do, putz, não tem como cortar. Eu sou muito a favor disso, sempre fui. E sempre fui até criticado por isso, porque você tem ainda, né, aquela comunidade meio conservadora que vai falar, ai, mas você fala dessas coisas espirituais, mas coloca um puta que pariu no meio. Eu falei, mas gente, não tem nada melhor para alinhar o chakra do que um puta que pariu. Puta que pariu bem colocado, um puta que pariu, sabe, ungido. Eu diria que puta que pariu é ungido. Ele tá isento de raiva. Tá isento de raiva, sabe, porque acontece uma coisa com todo o potencial para te destruir, te deixar chateado, te deixar magoado, te deixar
afetado, e aí você precisa criar um campo, como se fosse assim uma pirâmide de base quadrada da apometria, que te proteja. E olha, vem 3 palavras. Puta que pariu. E seguido de risada, Sandra, seguido de risada. Então, meu filho, essa aqui é papo solto. Por que que o pai é excluído? Por que que o homem é excluído? Por que que essa câmera não está funcionando? Por quê? Então, a gente tem um processo histórico aí, né? A gente tinha o matriarcado, agora vivemos o patriarcado há eras e eras, né? Uhum. E o que a gente percebe é que, a princípio, a criança, ela é da mãe. E só a mãe sabe quem é o pai, antes do DNA, né? Lembra? Uhum, uhum. Agora se faz DNA, mas até então, historicamente, não se Sim. tinha, não se sabia. A mãe diz, você é o pai, Uhum. ele é o pai. E a mãe apresenta o pai, leva a criança até o pai, Uhum. emocionalmente falando. Então a gente vê em processos de constelação, enquanto a mãe não permite e não leva e autoriza o amor da criança, do filho ao pai, essa criança ama o pai escondido. Olha que coisa. Ama o pai escondido, porque se a gente pensar que na constelação, nos estudos, a gente tem isso, né, 50% da criança é sistema paterno, 50% sistema materno, biologicamente no DNA ela é 50% pai, 50% mãe, é como se ela negasse, as células anseiam por esse encontro. Uhum. Então é um amor biológico, profundo, né, o princípio da vida. Orgânico. Orgânico, exatamente. Uhum. Então ela ama escondido. E muitas vezes ela até perde a noção desse amor. Ela nem se dá conta disso. O que vai acontecendo? O que a gente vê isso na prática, na vida, né? A pessoa vai se tornando cada vez mais igual ao pai, fisicamente falando, Uhum. né? Fisicamente. Ontem eu atendi uma pessoa muito interessante, a fala dela, que tem uma história extremamente difícil em relação à figura paterna, e por histórias mesmo, né? Por tudo que aconteceu, mas tudo isso é extremamente sistêmico e tá tudo certo. E a irmã diz, nossa, né? Ela estava digitando no computador e senta do lado da irmã, e a irmã diz, nossa, você está cada vez mais igual ao pai, até as suas mãos é igual ao nosso pai. E faz muito tempo que elas estão separadas do pai. E ela se assusta, né? Porque nós estamos exatamente nesse processo de dizer sim à origem. E quantas coisas aconteceram de saúde e de processos psíquicos profundos e emaranhados sistêmicos que têm a ver com essa negação profunda da origem. Eu não quero saber do meu pai, meu pai não existe para mim, ele é um capítulo passado. E não é verdade, quanto mais eu nego, mais presente se torna. E existem várias formas de estar presente, né? E o que a gente vê na sua pergunta sobre exclusão, né, é que nós vivemos um processo muito profundo dessa coisa do masculino e o feminino, e a gente vem observando que o feminino vem se fortalecendo, não é? Através dos movimentos até do feminismo e assim por diante, que também é fundamental para o equilíbrio do sistema como um todo, porque a gente vinha a questão da força, do princípio masculino, daí a gente viveu toda a opressão e o que aconteceu com as mulheres que foram para dentro e ao mesmo tempo foram tomando posse, né, do que lhe era possível, não é? Os homens nem entravam na cozinha, não podem, né? E como é que você faz se você precisa comer, por exemplo, e você não sabe fazer nada, 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 nada. Os homens então nós dominamos aqui. Não é? Então nós dominamos dentro, vocês dominam fora. E depois a gente tem todo o movimento, né, da guerra, e toda historicamente falando, e quando os homens se vão e as mulheres permanecem. E as mulheres experimentam esse lugar de poder, lugar de trabalho, de força, e quando os homens voltam da guerra,
né? Voltam também mais fragilizados, alguns também traumatizados, viciados, que foram para poder suportar, e todo um movimento histórico, daí surge o feminismo e assim por diante. E a gente, o que a gente faz? Né? A gente toma essa posse desse lugar no silêncio e no ressentimento. E nesse ressentimento, uma raiva imensa. Né? E as mulheres perderam também muito em relação aos homens, perderam o seu homem, de certa forma. E o que ela faz? Ela se debruça sobre a criança. Este eu não vou perder. Esse é meu. Esse é meu. Eu sinto isso muito forte no consultório, sabe? Que, aliás, há um movimento também inverso para pensar naquela história do direito, né? Onde o homem vai, planta e tal, e caça, e começa a consolidar patrimônio, e ele percebe a finitude da própria vida. Isso. E ele fala, eu quero deixar isso pro meu filho. Sim. Mas como é que eu sei que o filho é meu? Sim. Se só ela sabe, Sim. Então ela tem que ser minha. Só minha. Só minha. Isso. Ela tem que transar aí, comigo. Sim. São processos profundos, históricos, que a gente estuda aí em sociologia e antropologia Sim. e tal. Então aí entra o cinto de castidade. São coisas tão profundas e tão grandes, tão longas, até para a gente analisar, que entram tantas interveniências aí, não sei como seria a palavra adequada, mas o que a gente vê na constelação é essa criança, este filho é meu. Uhum. É meu e eu não entrego esse filho para o mundo. Não é? Só que existe, o que a gente vê é que as mulheres fazem meninos e não fazem homens. Uhum. O homem é feito no âmbito do homem, do masculino, e a mãe não entrega. Então nós, ao longo desses processos históricos e tudo mais que a gente mencionou rapidamente aqui, claro que sem amplidão, né, sem uma análise profunda, o que a gente vê são os homens de 40 anos, 50 anos, emocionalmente, psiquicamente infantilizados. Né? E quando a gente vê os filhos desses homens com essas mulheres muitas vezes endurecidas pelo sofrimento, por questões aí, o que a gente vê é que é uma forma de buscar o pai. A gente vê índices de agressividade, violência muito grande, questão ligado à droga, a drogadição muito grande. E o que a gente tem visto na prática, na constelação, com diagnósticos de neuro, né, de TDAH e transtornos, né, mas problemas de aprendizagem também escolares, né, que aparecem. Quando você olha na constelação, o que emerge dali é a exclusão paterna. É o pai que não tem autorização de se aproximar do filho. A mãe, alienação parental. Muitas vezes a mãe fala muito mal do pai, não é? E porque traz as suas feridas, né, no seu orgulho feminino, nas suas dores, nas situações. E esse menino fica aliado à mãe. E ao amar o pai, se sente traindo a mãe. Entende? Então ele não tem autorização. E ele vai ficando recluso nesse sentido. Então, muitas constelações feitas ao longo de décadas por Bert, né? E a gente tem experimentado isso, é o que a gente observa. O pai, o excluído, mesmo dentro de casa, entende? Excluído porque não tem o mesmo ritmo que a mulher tem, porque ele é monotarefa e ela é multitarefa, e aí então tem todo um julgamento e uma crítica. Então ele não dá conta, ele não sabe, vai devagar, deixa que eu faço, ninguém faz como eu, porque sabe como que é mãe, né? Não, então, como que é mãe? Depende qual que é o seu padrão de mãe, qual que é o seu entendimento de mãe, né? Porque de verdade a criança precisa profundamente dos dois. E o pai tem uma função espetacular. Bom, eu trago duas perguntas para, vamos dizer, fechar esse ciclo que é rápido e ao mesmo tempo dá o que pensar. Sim. Né? Tem esse aspecto, eu gosto sempre de polarizar para a gente ver
perspectivas diferentes. Tem o aspecto do pai excluído, tem o aspecto do pai que se exclui, né? O famoso pai que voa, deixa como tá para ver como é que fica, vou trabalhando, vou fazer minha parte, Então, vou mas fazer o que qual é a dá. minha parte, É. né? O que eu aprendi que é a minha parte? Trabalhar, trazer o dinheiro, botar Sim. comida na mesa. Isso, sabe? Minha E só. obrigação. Minha Isso obrigação, mesmo. né? Então, pergunta 1. Que movimentos o pai que percebe essa não autorização, esse não acesso, que se percebe nesse movimento de vou fazer só aqui minha obrigação mesmo, tá bom? Porque é assim que as coisas são. Que movimento esse pai pode fazer para voltar no fluxo do Sim. amor, da família, etc e tal? Eu percebo assim a importância de ter informação e desenvolver o conhecimento, sabe? Buscar e querer transformar-se e não terceirizar. O que eu percebo nos homens, assim, no trabalho terapêutico, né? É o que eu percebo que vem uma tristeza muito grande, né? O casal existe, tá ali. Na medida que chega a criança, ele é como se ele fosse colocado de lado, muitas vezes. Uma tristeza que acaba sendo assim um sintoma dessa sensação de incapacidade, de não conseguir, de não saber como. De não ser assim. olhado. Não ser olhado. Sabe, eu não sou mais visto. Então aí fica aquele núcleo de mãe e filho e ele fica fora. Sim. Não é? Então poder estar junto, só que é um junto sem disputa. Porque o que acontece? Quando os dois se casam, por não informação, e culturalmente falando, eu casei com ela. Não, eu casei com o sistema dela. Com a família toda. E esse sistema traz maneiras de ver a vida, formas de conduzir a vida, traz valores, que muitas vezes não são valores universais, são valores daquele grupo, que tem uma história. Tá certo? E ela também. Então o pai e a mãe, eles vêm de um sistema. Então poder formar um novo sistema, não é? Que tem as ordens, as leis, tal, que seria a segunda lei, né? A hierarquia, os dois chegam juntos ao sistema. Então não tem supremacia. Né? Então não é o masculino sobre, não é o machismo sobre, e também não são as mulheres, eu nem vou chamar de feminismo, porque essas mulheres que são mulheres que são extremamente duras, a gente tem famílias onde as mulheres são extremamente tem uma palavra até um pouco pesada, mas são mulheres que são assim, que excluem os homens há muitas gerações, né? Sim, que é fruto também de sofrimento, mas é como se fosse assim, vocês não. Sim. Porque quando vocês se aproximam, nós... Ainda há senso, a tensão da competição. Da competição, mas existe... disputa. É difícil falar isso, pode ser até polêmico, tá? Mas é o que a gente vê. Existe uma vingança velada em muitos grupos, entende? Então a gente tem os homens, o masculino, tratados apenas como fonte de recursos financeiros, não é? Ou tratados assim como se não soubessem cuidar de si e nem não tem nem capacidade. Não é capaz de fazer nada. Não é capaz de fazer nada, não faz nada para me ajudar, né? Não me ajuda. E de verdade o que a gente vê é essa competição e esse olhar que condena e julga. Tanto condena e julga do feminino para o masculino e também do masculino para o feminino. Mas normalmente, o que o homem vai fazendo? O homem ele vai se retirando, mesmo permanecendo na presença física. Sim. Então, aliás, tem uma frase que é uma Sim. bandeira disso, que é assim: ai, homem, vai pra lá porque muito ajuda quem pouco estorva. Ai, que triste. Mas não é? Sim. Você já ouviu isso. E aí o que vai? Vai para o sofá, vai para a televisão, vai para o controle remoto, que não deixa de ser um movimento de poder. Eu sou o dono do controle remoto, né? Sim.
como algumas famílias podem ter ouvido essa frase, né? Uhum. Que é a mais antiga, porque agora é cartão de crédito, né? Eu sou o dono do talão de Do cheque. talão de cheque. Né? Uhum. Então é um exercício também de poder e domínio, sabe? Sim. Então a mulher vai fazendo poder e domínio no silêncio, Uhum. mas ao mesmo tempo ela vai excluindo a força desse masculino. Ah, você sabe como seu pai é, né? Uhum. Então, de certa forma, em alguns momentos, a gente também ouve algumas pessoas dizerem a constelação é machista, Uhum. né? Porque culpabiliza ou responsabiliza, de Ou certa resgata. forma, né, essa questão que as mulheres e tal e tal. No entanto, nós somos o feminino, as mulheres, elas são o centro da família. Uhum. Porém, a mulher deve reverência ao masculino. Uhum. E ao homem, sentindo-se respeitado e reverenciado, ele serve ao feminino. Uhum. Ele serve à mulher. E nesse movimento, a família, de um jeito orgânico, de um jeito doce até, sabe? Existe uma harmonia nesse sentido. E isso não é submissão, isso é compreensão dos papéis que a natureza tem para o princípio feminino e para o princípio masculino. Ao estudar a questão da espiritualidade, a gente Aliás, vê... você colocou genialmente princípio masculino e princípio feminino. A gente não está aqui Não, excluindo de jeito nenhum. a diversidade das formas de afetividade, de Exatamente. sexualidade, não tem nada a ver. Nada Nós a estamos ver. falando de energias puras, de um Sim. plano mais sutil que se manifestam Exatamente. e, aliás, se manifestam simultaneamente Sim. em nós, independente da nossa sexualidade. Exatamente. Né? E nós, assim, a gente se manifesta nesse plano material, né? Na condição de feminino, Sim. né? Ou então na condição de masculino. E a gente vai se alternando Sim. nesse sentido para ir construindo em nós essas habilidades, né? Que são potenciais em nós, se transformando, através das habilidades, esse potencial vem vindo, se manifestando. Então, eu estou como Sandra, né? Na condição do feminino, tá certo? Mas eu reconheço em mim outras experiências, não é? Como masculino, com certeza. Mas isso é de fora o íntimo, né? Ou De seja, certa e forma. o filho? O filho com o pai. Que movimentos ele faz ou ele pode fazer quando percebe essa figura deslocada? Então, quando ele percebe essa figura deslocada, ele já está bem grandinho e tem processos aí, já tem sofrimentos, né? Ou seja, sofrimentos nós podemos falar, já tem sintomas. Conforme a gente vai evoluindo, crescendo, a gente pode e deve começar a tomar esse movimento em direção ao Pai, reconhecendo que nós somos os dois e que sem Ele eu não existiria. Muitas vezes na constelação a gente tem esse trabalho de voltar, o filho voltar para a mãe e dizer: mãe, por favor, né? Porque é como ele precisa ir na direção ao pai. Porque é o homem, na questão do filho, né? No âmbito masculino, no pai ele vai ganhando e vai sendo tomado, vamos dizer, pelo princípio, pela energia do masculino. E independente do pai ser como foi, do jeito que foi, porque o pai humano, o pai homem é humano, não é? Nós tivemos uma experiência com uma constelação incrível de um menino, para um menino de 11 anos, com uma questão escolar importante, não é? E um pai que se foi. Mas esse pai foi mostrado na constelação. Esse pai foi embora, o menino tinha 2 anos e meio. Mas existia tantos comprometimentos dentro do sistema desse pai que era mais seguro para essa família que ele ficasse longe. Então, esse tipo de situação
naquele momento, depois eu tive no dia seguinte o depoimento dessa mãe, como ela pôde ressignificar tudo isso a partir do momento que ela pôde dizer no coração dela, sim, este é seu pai e este é o pai certo para você. Esse é o pai que eu escolhi para que você viesse. Porque a vida faz essa comunhão, entende? Esse encontro. Mas o que acontece a partir disso, entende? Envolve o pai estar disponível no afeto para dar essa continuidade. E muitas vezes ele não está disponível porque ele tem tantos emaranhados, que é mais seguro que ele se vá. Entende? Mas quando isso acontece e você já está adulto, é importante que você possa, no seu coração, reconhecer que sem aquele pai, você não estaria aqui. Então, tudo começa com ele. E agora não é o que me fizeram, mas o que eu faço com tudo que aconteceu. Isso é muito importante. Será que eu respondi? Não, tá ótimo. Tá. O que eu posso fazer, né? Eu acho tão importante essa sua pergunta. Eu posso dizer sim à vida, do jeito que ela chegou até mim. E agradecer a fonte que me trouxe. Isso é honrar pai e mãe. Para fechar, pai é? A força que me leva para o mundo. Legal. Onde então eu realizo. Com a grandeza que vem de minha mãe. Mas para ir para o mundo eu preciso da força. E a força é do pai. Bom, obrigado. Olha, hoje falamos de pai. Do próximo, óbvio, vamos falar de mãe, né? E aí a gente vai continuar esse papo. Eu tô amando todos os comentários que você está fazendo. Deixa aqui embaixo seu comentário, sua dúvida, sua pergunta. A Sandra está comprometida no contrato de sangue comigo. Cortou aqui o pulso, assinou com sangue. Nunca mais vai deixar. Junta aqui. Nunca mais aqui. Nós vamos responder muitas perguntas. Não é um tema. Não se esgota, né? Eu diria. Eu estava para dizer assim. Não é um tema fácil. Ele não é. Na verdade, ele é fácil. Ele não é confortável. Isso. Não é? Ele traz desconforto para nós. Falar das nossas origens. Falar dessa dinâmica dos relacionamentos exige muito de nós, tem que ter coragem, mas tenha coragem, deixa aqui teu comentário, tua pergunta, pode se abrir e a gente vai trabalhando isso nos próximos vídeos. Tchau, sempre avante, próximo é mãe.